Hoje, podemos perceber que o adoecimento no trabalho e os acidentes vem crescendo atualmente não só no Brasil, mas também no país. Podemos perceber através de algumas estatísticas que os acidentes de trabalho, eles acontecem a cada 48 segundos. Outra estatística gritante também que podemos argumentar é a questão das mortes. A cada 3 horas, um trabalhador ele vem a falecer devido a algum acidente de trabalho que vem acontecendo. Então, a cada 3 horas, uma pessoa ela vem a óbito dentro de uma organização, de uma empresa. O Ministério Público do Trabalho ele vem mostrando através de algumas estatísticas que do ano de 2018 até 2017, cerca de 3 milhões de pessoas sofreram algum tipo de acidente de trabalho. Entre esses acidentes de trabalho, podemos conceituar alguns tipos, como por exemplo, as fraturas, esmagamentos de dedos ou de alguns membros também do corpo, contusões, escorregões e também as amputações. Então, as empresas que hoje possuem mais acidentes de trabalho estão relacionadas com a questão das linhas de produção, frigoríficos e também essas linhas de serviços. Em Rondônia, o Ministério Público do Trabalho também realiza algumas pesquisas e podemos perceber que no ano de 2018 a 2017, cerca de 15 mil trabalhadores foram afastados do seu ambiente de trabalho devido a algum tipo de adoecimento ou algum tipo de acidente de trabalho, dentre eles os citados nas estatísticas brasileiras, como por exemplo as fraturas, contusões, esmagamentos, amputação dos dedos, tanto da mão, do pé, ou como também dos membros. E o ramo das organizações que mais possuíram acidentes de trabalho está relacionado com a questão da construção civil e das linhas de serviço. Podemos conceituar algumas causas específicas que foram estudadas através de pesquisas nesses ambientes de trabalho que nos mostram o porquê acontece tanto acidente de trabalho no seu ambiente. O primeiro fator é a questão dos equipamentos de proteção individual, que a gente chama de EPIs. Muitas das vezes esses trabalhadores eles não usam esses equipamentos de maneira adequada, ocasionando alguns tipos de acidentes de trabalho. A questão também do nível de atenção desses trabalhadores, como por exemplo a própria negligência, a falta de conhecimento técnico em operar as máquinas. Outro fator que a gente pode perceber também é a questão da manutenção do ambiente de trabalho, principalmente dentro das linhas de produção, que esses trabalhadores eles atuam como máquinas, né? Atuando lá nas linhas de frente, e muitas das vezes essas máquinas elas não possuem uma manutenção. Não vou dizer todas as empresas, mas algumas empresas elas não atualizam essa questão do maquinário, realizando essa manutenção, que pode gerar o quê? A não manutenção, a não realização dessa manutenção dessas máquinas pode ocasionar um acidente de trabalho. Existem outros fatores para que esses trabalhadores eles fiquem doentes, que causam o adoecimento no ambiente de trabalho. Esses são fatores voltados para a parte emocional, como por exemplo o estresse, que é um alto estado de tensão que o corpo fica, causando alguns sintomas, tanto sintomas fisiológicos do corpo, como também sintomas emocionais que causam esse estresse, esse adoecimento no ambiente de trabalho, a fadiga, que é o excesso de cansaço, que pode gerar o quê? Um certo esgotamento físico e também mental. Então, quando falamos em adoecimento no trabalho, nós temos aqui algumas características, como por exemplo, quando a gente fala em trabalho, em adoecimento, nós temos no ranking
O primeiro, que é a questão dos acidentes de trabalho. A segunda maior causa de afastamento de trabalho está relacionado com a questão das doenças voltadas para os movimentos repetitivos, como as LERs. E a terceira maior causa de afastamento de trabalho são os transtornos mentais, como por exemplo, transtornos ansiosos, transtornos depressivos, que vai acabar ocasionando algum tipo de adoecimento, e esse indivíduo ele precisa se afastar. Então hoje a gente percebe que essa questão desse afastamento de trabalho também está relacionado com esses fatores emocionais, como a gente citou aqui hoje, que é de suma importância essa organização, essa empresa investir em programas voltados para a questão da qualidade de vida, da prevenção de acidentes, que é de suma importância capacitar esse colaborador, principalmente quando ele trabalha em linhas de produção, para que ele consiga se adaptar ao ambiente de trabalho, que a gente fala na questão da ergonomia, para que esse trabalhador ele se sinta confortável trabalhando nessas não só linhas de produção, mas qualquer tipo de serviço operacional, que é de suma importância a gente investir nessa parte de ergonomia, que é a questão da adaptação desse trabalhador ao seu ambiente de trabalho, porque a gente percebe que esse trabalhador, quando ele está bem adaptado, automaticamente o nível de satisfação e de motivação desse trabalhador é bem mais elevado. Então a gente vai evitar acidentes de trabalho, vamos evitar adoecimento no trabalho, vamos trabalhar qualidade de vida, e a gente percebe que um indivíduo, uma pessoa, quando ela está motivada, o nível de produção dela vai ser bem mais elevado. Então hoje os gestores eles estão percebendo que é muito importante a gente trabalhar não só voltado para essa questão da produção, mas também investir em qualidade de vida. Então, quando a gente investe em nível de produção e qualidade de vida, todos vão ficar o quê? Satisfeitos.